Começa agora o ABES Entrevista. Nessa edição, vamos conversar com Marcelo Reis, professor de Inovação e Empreendedorismo da FGV e diretor executivo da MR16, sobre como adaptar o seu modelo de negócio para o ambiente virtual. Fique conectado! O isolamento social acelerou a transformação de empresas ao redor do mundo. Hoje, clientes e fornecedores se encontram no ambiente virtual para negociar grandes projetos. E o que muda para o empresário de segurança eletrônica? Como melhorar a performance de vendas online? O programa BES Entrevista vai ouvir o especialista em vendas e empreendedorismo e desenvolvimento pessoal e profissional, Marcelo Reis, ele que é professor de inovação e empreendedorismo da FGV e diretor executivo da MR16. Para guiar essa conversa essencial para todo empreendedor, vamos receber a presidente da BES, Selma Migliori. O ABES Entrevista começa agora. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma ABES Entrevista. Se durante a pandemia observamos a aceleração da transformação digital de diferentes setores da economia para se adaptarem às tecnologias habilitadoras do atendimento remoto, teleconsultas, e-commerce e gestão em nuvem, agora é hora de desenvolver uma nova relação com essa herança disruptiva e transformá-la em vantagem competitiva com a tecnologia. O setor de segurança não ficou, obviamente, de fora disso. Assim como aprendemos a nos orientar no escritório, nas reuniões presenciais, transformando-as remotamente, a dinâmica digital exige novas competências do empreendedor. Para se conectar com o cliente remoto, vender melhor e aprender a navegar pelas novas possibilidades desse mercado, o ABES Entrevista de hoje recebe o especialista Marcelo Reis, é professor de inovação e empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas e diretor executivo da MR16. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo. Nos ajude a entender melhor esse novo momento e é assim um prazer enorme ter você aqui conosco. Selma, muito obrigado. Fico lisonjeado aqui pelo convite de vocês e espero que a gente tenha uma ótima conversa aí nesses próximos minutos. Com certeza será muito produtivo, eu espero. E a gente queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Conta para a gente toda essa experiência adquirida aí ao longo dos anos. Certo, eu tenho mais de 30 anos de experiência, né? Eu trabalhei por muito tempo no mundo corporativo, dentro de empresas de petróleo, dentro de empresas de alimentos e bebidas, né? Tive uma carreira onde trabalhei muito com a parte de estratégia, muito com a parte de vendas, e nos últimos anos eu tenho me dedicado à minha empresa, né, que é a empresa de consultoria, que é a MR16, e também a dar aulas, né, hoje junto à Fundação Getúlio Vargas, né, na área de empreendedorismo e inovação. Que bacana. E os alunos, como é que hoje, como é que anda esse cenário em função da pandemia? Como é que vocês estão administrando? Como é que está o interesse dos alunos? Ficou um pouco prejudicado tudo isso nesse momento, né, Marcelo? Olha, mas os alunos até que eles, digamos assim, eles já vêm de uma geração que já está muito acostumada, né, com esse mundo digital. Então, a interação ela é muito positiva, né? Você acaba conseguindo extrair bons frutos, né? E a participação também tem sido muito boa, né? Na verdade, você acaba aprendendo muito com os alunos. Sem dúvida, a gente está aprendendo sempre, né? Mas eu estava falando mesmo na questão de deixar a câmera fechada, do interesse não ser tão grande assim, mas que bom que você está nos dando a notícia de que, ao contrário, a interação ela é grande. Bacana entender isso. Eu acho que é importante, né, independente se é uma empresa ou se é uma instituição de ensino, né? É sempre muito importante você ter uma dinâmica positiva dentro de reuniões ou aulas, né?
E isso a gente acaba vendo, né? Quando você tem uma dinâmica que você consegue trazer as pessoas para dentro desse mundo virtual, a interação acaba acontecendo. O grande erro que às vezes a gente comete, né, é a gente querer que o mundo virtual seja muito parecido com com o mundo presencial, o que na verdade não é. Você precisa de interação, interatividade. A gente hoje está tão conectado em todas as coisas que a gente acaba perdendo muito rápido a nossa atenção, né? Então, o importante sempre é você trazer novas metodologias e novas metodologias criativas, né, para que você possa cada vez mais ter o pessoal engajado. Que bacana, é isso mesmo. Eu acho que esse é o grande diferencial, trazer dinâmica, né? As plataformas hoje permitem você dividir em várias salas, fazer interações separadas e depois integrá-las, e eu acho que isso acaba realmente movimentando e despertando um interesse maior. Que bacana. E aí a gente queria entender melhor esse novo momento do empreendedorismo global. Então, eu queria começar, minha primeira questão é o seguinte: essa dinâmica que adentrou em praticamente todas as empresas durante a pandemia, né? A prospecção online. Tanto clientes em busca de serviços, quanto empresas em busca de novos talentos passaram a realizar essa tarefa 100% online, né? E como é que você enxerga essa migração para o online? E como aproveitar melhor as oportunidades que se abriram aí para esse mercado? Eu vou usar essa última palavra que você utilizou, que foi oportunidade, né? Eu acho que, na verdade, o que nós vimos nesse último ano e meio foi uma aceleração do mundo para alguma coisa que as empresas já vinham tentando fazer, que era você levar as pessoas para o mundo digital, os consumidores para o mundo digital, né? E o que a gente viu nesse último ano e meio foi que teve uma grande disruptura, onde os consumidores, eles começaram a viver esse mundo digital, eles começaram a entender que existia, né, uma vida que não era só as compras presenciais, e as empresas tiveram que agir muito rápido, né? Muitas delas, infelizmente, acabaram até sucumbindo porque não conseguiram entender essa dinâmica do cliente. O ponto é que o cliente ele se adaptou rápido, os clientes eles começaram a ver que poderiam, inclusive, ser uma maneira muito mais confortável de se comprar, né, de adquirir produtos. E tudo que você tem hoje de plataformas digitais, né, câmeras, e-commerce, tudo isso teve um grande boom nesse último ano e meio, porque justamente hoje as casas estão muito, digamos assim, tecnológicas, né? Então, a prospecção efetivamente mudou. Acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, um pouco mais à frente. Mas o grande ponto aqui, Selma, é que a estratégia, se antes a estratégia era uma estratégia empresarial e as empresas utilizavam a estratégia empresarial sendo presencial e digital, o que a gente vê hoje é o seguinte: a estratégia é uma só. Se é presencial ou digital, isso tem que estar dentro da estratégia. A estratégia empresarial é única. Entendido. Mas vamos falar um pouquinho e como é que essa prospecção, acho que a gente já pode entrar um pouquinho nessa forma de como buscar, né? Porque, na verdade, eu diria assim, que é como se preparar para esse novo modelo de consumidor, né? E então eu acho que como é que a gente busca esse consumidor, a gente prospecta novos clientes, principalmente para prestar serviços, né? Sim. Essa, assim, acho que é uma habilidade que, inclusive, as empresas elas estão começando também a entender como é que funciona um pouco mais. Você vê que hoje os grandes cases de sucesso são aqueles que utilizam as plataformas digitais não só para, digamos assim, postar foto ou fazer algum tipo de comentário, de post, mas efetivamente são aquelas empresas que eu falo, né? Elas tentam humanizar a marca, certo? Então, o que você vê hoje com os consumidores da internet, né, os consumidores digitais, independente da idade, é que eles querem entender quais são os produtos, eles querem entender como é que a empresa funciona, se a empresa, quem são os funcionários da empresa, como que você faz a entrega, ou seja, existe hoje uma curiosidade que é uma curiosidade sobre o processo como um todo e como a empresa funciona.
E aqui também tem uma dica que às vezes é um pouco do erro que a gente vê no mercado, que as empresas elas acham que muitas vezes você criar uma conta no Instagram, criar uma conta no Facebook, criar uma conta no LinkedIn, qualquer outra marca, e você começar a postar fotos e impulsionar, aquilo vai trazer cliente. Isso é verdade, não é tão verdade assim, obviamente isso acaba acontecendo, você pode prospectar, mas aquelas que estão efetivamente tendo os melhores resultados são aquelas que estão mostrando o dia a dia da empresa, humanizando a marca. Isso sim é uma receita de sucesso para as empresas e a gente tem grandes cases mundiais que podem ser acompanhados. Que bárbaro. As pessoas querem saber de pessoas, querem entender quem são, o time, qual é o time, o que as pessoas fazem, né? Como elas se apresentam. Muito interessante, ou seja, é o equilíbrio, né, da tecnologia e volta de uma maneira muito forte a questão humana, né? Que bacana. A gente vê que até assim, uma das coisas que veio muito forte nesse último ano e meio, né, foi a questão do que a gente chama do ESG, né, que é você estar as empresas precisam cada vez mais terem governança, estarem de acordo com o meio ambiente, com a sociedade, né? Então, esse foi um dos grandes, digamos assim, termos que já existiam, mas que não eram tão explorados, mas que cada vez mais, durante, né, a pandemia, veio surgindo, e as pessoas querem saber se as empresas, como elas atuam, e se o que elas falam, elas realmente aplicam, né? Então, esse também é uma dica aí para que as empresas possam vender, digamos assim, mais e melhores e trazer os clientes mais para próximo. Ou seja, o que a gente sempre conversa aqui internamente na ABESE é sempre aquele cuidado do discurso e da ação, né? Aquilo que você fala e o que de fato você pratica, porque muitas empresas ou pessoas têm um ótimo discurso, mas na verdade na hora da entrega deixa um pouco a desejar. E eu acho que essa transformação, as pessoas então estão mais ligadas nessa questão interessante, vem a calhar com o que a gente sempre comenta muito aqui internamente. A gente vê que no passado a gente tinha, né, Selma, você tinha assessorias de imprensa, você para falar alguma coisa na imprensa, você se preparava, né? Hoje em dia as redes sociais, elas aproximaram de uma forma tal os consumidores, e é por isso que a gente está falando de vendas e prospecção, você aproxima, mas você também pode afastar. Então as redes sociais, elas precisam, elas são ótimos veículos de venda, mas também você precisa não só estar como empresa preparados, né? Mas os funcionários também precisam entender o que está por trás e que eles representam naquele momento a empresa ou a associação, né? É importante que o conceito esteja alinhado. Perfeitamente, muito bom, muito bacana. Então, Marcelo, a ABESE, né, como a gente já conversou, mas só para deixar aqui, ela representa a cadeia toda da segurança eletrônica, ela representa a indústria que produz os equipamentos, os produtos, as empresas que distribuem para o terceiro pilar, que são os prestadores de serviços, e que nos diversos pilares, né, na questão de rastreamento, vídeo monitoramento, portões automáticos, sistemas de controle de acesso, portaria remota, enfim. Pensou em tecnologia para poder entregar informação de qualidade dentro de um ambiente, do que está acontecendo dentro de um ambiente, ou mesmo para alertar algo, né, incomum que esteja acontecendo, isso é segurança eletrônica. E também a segurança eletrônica portanto, é um dos pilares para o ecossistema de cidades inteligentes. Isso nos coloca em uma posição em que muitas das negociações do setor tangem sobre grandes e médios clientes, às vezes cidades inteiras. Nós temos lá também o pequeno, mas nós estamos falando um pouco agora de cidades inteligentes. Como é que esse modelo virtual agiliza e facilita a vida das empresas e do consumidor? Tá ótimo. Tá só um segundo aqui, deixa eu só tomar uma água. Tá, eu esperei você terminar de falar para Imagina. É interessante porque nós
nós fazemos também aqui a questão de tecnologias, né, de outros tipos de tecnologia, mas isso a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Então, eu vou só repetir aqui, a BESE, ela representa a cadeia toda da segurança eletrônica, a indústria, os distribuidores de produtos e os prestadores de serviços, como rastreamento, vídeo monitoramento, portaria remota, controladores de acesso, portões automáticos, e, portanto, também é um dos pilares para o ecossistema de cidades inteligentes. Isso nos coloca em uma posição em que muitas das negociações do setor tangem sobre grandes e médios clientes, às vezes cidades inteiras. Como que esse modelo virtual agiliza e facilita a vida das empresas e do consumidor? Tá ótimo. Então, na verdade, não é só agilizar, né? Na verdade, se não existisse, né, esse ecossistema que nem você falou, se não existisse, por exemplo, empresas que nem hoje fazem parte da ABESE, né, você não teria cidades inteligentes, né? Isso é digamos assim, é o fio condutor para que cidades inteligentes existam, né? Você hoje, a gente vê que as tecnologias, né, as tecnologias de rastreamento, as tecnologias, por exemplo, de reconhecimento facial, todas elas ajudam demais na parte de vendas, porque você consegue cada vez mais fazer a customização dos produtos, né, a customização dos produtos e dos serviços para os clientes finais. Hoje a gente vê os consumidores cada vez mais, né, com aquelas casas, né, com as casas todas interconectadas, né, a gente vê muito do que a gente chama do produto como serviço, ou do serviço como produto, sendo cada vez mais vendido, né? Quase que uma transição de um lado para o outro, para que você tenha cada vez mais facilidades. O que os consumidores hoje eles querem, na verdade, é tempo para a família, eles querem ter tempo para que eles possam dedicar às atividades que eles querem. E o único jeito que isso que possa ocorrer é quando você tem essa interconexão e você tenha esses serviços todos, né, em nuvens ou através de câmeras, etc., funcionando. Porque senão, efetivamente, você não teria como agilizar ou colocar esses produtos para funcionar. Uhum. E as plataformas que estão disponíveis para esse movimento, para essas vendas digitais, elas facilitam muito para que o consumidor possa compreender como funciona, né? Então, você pode fazer uma demonstração mais assertiva utilizando ferramentas como essa, né? Então, isso também facilita muito a demonstração para uma venda digital, né? Efetivamente, você vê até a mudança que a gente já vê no consumidor, no varejo, né, de uma forma em geral no mundo, onde você, na verdade, quando você vai às lojas, você não quer mais apenas comprar, né? Aquelas lojas que não comércio, né, ou a indústria que a gente conhecia, digamos assim, no passado, onde você ia para adquirir um produto, isso é muito mais difícil de você ver hoje em dia. O que o consumidor quer é ter experiência. Então, você quer ir à loja, você quer ir ao comércio, você quer experimentar o produto, ou às vezes de casa. O consumidor hoje não quer especificamente ter que ir a algum lugar, ele quer muitas vezes através do celular ou através do computador, né? A gente chama muito de omnicalidade, né? Esse tipo de coisa. Ele quer ver aquele produto, ele quer experimentar, ter uma experiência através dos meios digitais, né? Em último caso, sim, ir ao comércio. Então, a gente vê que esse tipo de iniciativa, né, esse tipo de, digamos assim, de plataformas, elas são extremamente vitais para o futuro do comércio, né? Então, eu vejo, assim, ainda de uma forma muito pouco explorada no Brasil, e eu acho que vocês têm, assim, um mar de oportunidades para que isso seja cada vez mais implementado aqui no país. Perfeito. Mas isso abre um caminho, essa nossa bate-papo aqui por último, abre um caminho para entendermos como ser mais assertivo nas vendas digitais, mas essa pergunta a gente deixa para o próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos com Marcelo Reis, professor de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas e diretor executivo da MR16. Até já.
Estamos de volta. Marcelo, vamos então aprofundar um pouquinho mais para o que todo empresário quer saber, como ser mais assertivo nas vendas digitais. Tá ótimo. Olha, vamos por etapas, né? A parte hoje, para você ser assertivo, primeiro, estratégia tem que incorporar presencial e digital. Tá? Então, a estratégia tem que ser uma só. Segundo, tem que entender quem é o nicho de mercado, quem são as empresas que você quer seguir, quem são as empresas que são empresas ou consumidores finais, efetivamente, que são os teus consumidores, tá? Terceiro ponto, né? O público-alvo, exatamente, né? O terceiro ponto que é extremamente importante, não existe mágica, não adianta você também saber quem é o seu público-alvo e a partir de amanhã aquele público-alvo aparece na sua rede, no seu e-commerce. Você precisa efetivamente trazer essas pessoas para dentro da sua rede através do quê? Através da interação, do engajamento. Você, aos poucos, você vai trazendo esse tipo de cliente para dentro da sua rede. Você precisa impulsionar. Existe também ferramentas, né? Onde você pode impulsionar e que você possa direcionar, engajar e colocar a sua marca mais, digamos assim, presente nas redes sociais ou dentro da internet de uma maneira em geral. Então, tudo isso faz parte de um grande plano digital para que cada vez mais você seja assertivo. Você precisa, em primeiro lugar, entender qual que é a sua estratégia. E eu acho que aí, Selma, que é, de novo, o grande erro das empresas. Hoje, para mim, essa é a dica número 1, precisa entender qual que é a sua estratégia, qual que é o seu posicionamento digital, para que você, sim, tenha vendas mais efetivas e mais assertivas, senão não adianta. Perfeito. Você sabe que há muita resistência de algumas empresas ou até mesmo de alguns setores da economia à tecnologia, né? Resistência à tecnologia. E por que muitos não conseguem vender de forma digital? Eu queria só, para emendar essa pergunta, o nosso segmento, Marcelo, ele é um segmento que tem aí uma tendência de prestação de serviços. A venda dos produtos, eles podem ser adquiridos de forma eletrônica, né? Mas segurança eletrônica não se compra em balcão, né? É muito importante a elaboração de um projeto. E quando a gente fala de projeto, quando a gente fala de entender a necessidade do cliente, entender os pontos vulneráveis do estabelecimento, eu preciso me deslocar até o local para fazer uma análise de risco. Como é que a gente encaixa essa transformação para prestar Claro que a prestação de serviço, nós fazemos, por exemplo, o controle de acesso de condomínios, de residências, remotamente, né? Isso sim é feito, então a gente abre os portões, nós fazemos a gravação à distância, a questão do reconhecimento facial e dos produtos touchless, que são aqueles que não precisam de contato e que se desenvolveram muito, principalmente agora, em função da pandemia, eles são muito mais utilizados e aplicados, e a gente percebe que tem aí um crescimento grande pela frente de implantação desses produtos, mas necessariamente a elaboração do projeto, o fechamento pode ser remoto, mas a elaboração do projeto muitas vezes há necessidade de avaliar, fazer uma análise de risco no local. Tudo bem, né? Isso como é que a gente... E por que a resistência de vender de forma digital? Eu juntei duas perguntas aí. Tá ótimo. Não, veja, eu acho que é extremamente importante, né? Vamos olhar pelo lado do consumidor, né? A gente está falando da resistência da venda digital, né? Mas vamos olhar pelo lado do consumidor também, né? Nós, como consumidores hoje, de novo, a gente quer ter tempo, né? A gente quer ter tempo para a gente, né? Então, quanto mais digital você puder trazer o consumidor para o centro do negócio, mais fácil vai ser de vender. Obviamente, quando você fala de projetos grandes, etc.,
o que é importante? É você ter o máximo de informação possível nos meios digitais para que aquela empresa, aquele segmento, um setor de procurement, setor de segurança das empresas, eles possam avaliar e ver quais são as ferramentas disponíveis, e ali eles já começam a ter, digamos assim, uma base do que as empresas podem vender, né? E segundo, se você não tiver isso, né, tem empresas que já fazem. Então, essa resistência que você fala um pouco, às vezes, da venda digital, pode ser tanto pelo lado da empresa quanto pelo lado do consumidor. O que a gente precisa é quebrar essas barreiras. E o último ano e meio ele já quebrou muita barreira. Então, projetos bem estruturados, projetos, cases, entendeu? Cases de sucesso que você possa botar, por exemplo, nos portais das empresas, um portal da ABESE, onde aquelas empresas que estejam interessadas nesse tipo de projeto, elas possam olhar. Você pode ter certeza que isso é um chamariz. Obviamente, você vai fazer um projeto enorme. A empresa que está comprando um projeto enorme provavelmente vai querer que alguém vá lá, né, para avaliar o projeto, né, avaliar o espaço, como que vai ser feito, né? Mas hoje você consegue, digamos assim, prospectar o cliente através dos meios digitais. Hoje todo mundo, antes de comprar qualquer coisa, entra na internet. Independente se você está falando de sistemas de segurança extremamente complexos, ou até coisas mais simples, né? O mundo mudou, o consumidor mudou, as áreas de procurement mudaram, né? Então, todo mundo hoje tem que estar, de alguma forma, com uma sua estratégia digital. Perfeito, perfeito. E para a gente finalizar, eu queria que você dissesse para a gente, desse uma dica aqui para a BESE, né? A BESE, então, ela, como eu já falei, ela representa a cadeia toda, tanto a indústria como os prestadores de serviços. E aí, existe algo que nós poderíamos fazer para ajudar os nossos associados nesta evolução? Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais você conseguir fornecer esses cases que a gente estava conversando agora, né, cases digitais, quanto mais treinamentos puderem ser feitos, né, não só para as empresas, para a área de estratégia das empresas, para a área digital das empresas, mas para os funcionários das empresas também. Quanto mais digital você tiver, mais fácil vai ser de você ser mais assertivo e prospectar melhor, né? Então, eu acredito que a grande dica que eu possa fazer aqui é essa parte de educação, de você preparar as pessoas, mostrar que o mundo é digital, né? O mundo está se tornando cada vez mais digital e que isso é uma necessidade não só das empresas quanto dos consumidores, né? Então, não adianta a gente querer ficar dando, digamos assim, murro em ponta de faca. Cada vez mais a gente precisa dessa parte de saber educar e preparar para o futuro. Tem muita oportunidade no mercado, vejo assim com super bons olhos o que está vindo pela frente, mas as pessoas, vendedores, empresas, elas precisam estar preparadas e com essa estratégia, digamos assim, anexada às suas empresas. Puxa, que bacana. A gente fica muito feliz porque, na verdade, vem de encontro com o que a BESE tem feito no sentido da academia BESE, né? Nós proporcionamos vários cursos de capacitação para cada vez mais entregar conhecimento, disseminar conhecimento para o setor, para os profissionais do setor de segurança eletrônica. Então, estamos no caminho e quem sabe um dia, Marcelo, você não vem com a gente aqui para continuar essa aula que você nos deu hoje. Será um prazer. Eu queria muito que você desse. Será que a gente consegue dar as dicas assim, resumidamente aqui no final para a gente encerrar o nosso bate-papo? Então, muito importante a humanização, né? A estratégia. Vamos lá, vou deixar com você. Então, tudo bem. A parte, eu acho que a estratégia, né, básica, né, o resumo tem que humanizar, tem que saber entender como é que se prospecta, entender que o funcionário, né, o funcionário é parte da empresa, então não adianta fazer estratégia para a empresa e não ter os colaboradores engajados. É importante que a cadeia esteja unida, né, para que você tenha os melhores resultados e nada mais que uma associação que esteja por trás para ajudar, não só para que, digamos assim,
as empresas estejam mais engajadas, mas também que o nível de conhecimento seja mais alto, né? Então, eu acho que essas são as principais dicas aí, que a gente fez um grande resumo de várias perguntas aqui Verdade, que foram verdade. discutimos aqui. Perfeito, Marcelo. Olha, nós não estamos encerrando, mas estamos abrindo novas conversas, tenho certeza disso e espero, né? E, assim, caminhos de mudança também para os nossos telespectadores. Então, eu queria que você informasse como o nosso público pode se conectar com o seu trabalho pelas redes sociais. Fique à vontade para passar os seus contatos, por favor. Tá ótimo. Através da empresa, né, a gente tem o nosso website, www.mr16.com.br. Nas redes sociais, a gente tem a MR16 Oficial, que é o do Instagram, ou até comigo direto, que é o meu marceloreis.mr16 também pelo Instagram. Te agradeço muito, Selma. Perfeito, professor, muito obrigada pelo seu tempo, pela aula que nos deu aqui, foi um prazer enorme ter você com a gente e espero novas oportunidades aí para batermos outro papo, viu? Muito obrigada. Obrigado. E você que nos assiste, o nosso muito obrigada. A nossa entrevista fica por aqui e até a próxima, até o próximo programa, a BESE Entrevista. Tchau, tchau, Marcelo, um grande abraço. Abraço, tchau, tchau. O programa de hoje está chegando ao fim, mas a ABESE está há 24 horas conectando você com o futuro da segurança eletrônica. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Você encontra muito mais conteúdo na revista Segurança Inteligente e nos próximos programas da TV ABESE. O ABESE Entrevista fica por aqui, mas continuamos conectados porque juntos somos mais. Até logo!